Fala pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim. O tema de hoje que a gente vai falar vai ser sobre diabetes, uma doença extremamente complicada, até por, assim como a hipertensão é uma doença silenciosa, ela atinge milhares de brasileiros, milhões de brasileiros. A maioria, acredita-se que em torno de 50% nem sabe que tem. E ela é complicada porque ela pode, não tratada, ela pode vir a ter vários agravamentos, como cegueira, problema renal grave, amputamentos, problemas cardíacos e até o óbito. Então vamos lá. O que é a diabetes? Ela é uma síndrome decorrente da falta da insulina ou quando a insulina tem uma resistência, quer dizer, ela não consegue fazer aquilo que ela precisa fazer. E isso, o que vai acontecer? Vai manter muito alta a taxa de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, e é bom a gente ficar de olho, apesar dela ser silenciosa, existe alguns sintomas que podem estar aparecendo aí pra gente. Um deles é quando a gente vê do nada, sem nenhum motivo aparente, a gente bebendo a mesma quantidade de água, fazendo tudo normal, de uma hora para outra a gente tem um aumento considerável do volume urinário. Toda hora dá vontade de urinar, toda hora dá vontade de urinar. Uma sede também intensa, quer dizer, a gente não está num lugar muito mais quente, a gente não tá, não alterou nada e começa a te dar uma sede muito grande. Uma fome excessiva, quer dizer, também de uma hora para outra você tem uma vontade muito grande de comer, muito grande. Você ter uma perda de peso, também sem explicação, sem nada para alterar aquilo e você começar a apresentar isso. E começar a ter visão turva, também, sem nenhuma explicação, do nada. São sintomas que você pode estar com diabetes. Então, é legal você olhar. E aí você vai fazer um examezinho de sangue para ver a sua glicose. Se ela tiver acima de 100, pode ser um fator se você estiver em jejum. E acima de 140, se você tiver 2 horas em jejum, então pode ser um problema maior. Para a gente começar a falar e entender os tipos, tudo isso, a gente vai precisar falar agora de uma outra substância, de um hormôniozinho chamado insulina. Bom, vamos falar o que é a insulina. A insulina ele é um hormônio sintetizado, feito pelas células beta, que vivem lá no nosso pâncreas. Então, elas são as responsáveis por essa produção de insulina. E o que faz a gente aumentar ou diminuir essa produção da insulina? É a quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea. Aumentando a quantidade de glicose, o seu corpo começa a estimular a produção da insulina. Diminuindo, ele vai diminuir a produção. E o que essa insulina faz? A gente pode chamar que é uma chave fechadura. Vamos dizer que a insulina vai ser nossa chave. Ela vai ser produzida, vai ser jogada na nossa corrente sanguínea e ela vai entrar no receptor específico da insulina que vai ficar lá na membrana celular, na porta da célula. Então, quando a insulina acopla nesse receptor, ela vai fazer vários efeitos bioquímicos, vários efeitos na célula, que vão fazer que uma substânciazinha chamada GLUT4 vá lá para a membrana celular. E aí ele vai fazer com que a insulina entre dentro da célula. E aí liberando a quantidade de glicose na sua corrente sanguínea. A glicose vai entrar na célula graças a esse efeito que foi causado com a insulina quando entrou no receptor dela, fazendo com que o GLUT4 vá lá na membrana buscar essa glicose. Então, e isso é importante para a gente entender as diferenças da diabetes tipo 1 e da tipo 2, que a gente vai ver agora.
Bom, vocês lembram lá no início do vídeo, quando a gente falou que era ou a não produção ou quando a insulina não consegue fazer o serviço dela? É isso que vai diferenciar a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A tipo 1, o nosso corpo, é como se ele achasse que as células betas fossem o nosso inimigo, como se fosse um problema. Então ele vai atacar, uma doença autoimune. Ele vai atacar essas células betas, fazendo com que você não produza, destruindo essas células. Então você não vai produzir a insulina. E isso é bastante complicado. Isso já vem de nascença. É até uma doença conhecida como diabetes juvenil, que você vai descobrir provavelmente na infância, na adolescência, que você é diabético tipo 1. Não existe uma correlação muito grande de hereditariedade. Se você for pegar hoje, ela varia entre 5 a 10% da quantidade de diabéticos no Brasil, são do tipo 1, e ela vai exigir alguns cuidados maiores, como você não vai ter a produção, você vai ter que injetar essa insulina. E isso é o que vai mais diferenciar a do tipo 1 e a do tipo 2. Como é que você não vai fazer com treino em que ele tem um efeito que a insulina dele vai ser criada? Isso você não vai conseguir. E dificilmente também ele vai parar de tomar insulina, porque ele não vai começar a fabricar. Mas ele pode, você vai começar a fazer alguns efeitos melhorando essa sensibilidade da insulina que ele vai estar tomando. Então é legal que você tenha ideia do horário que o seu aluno está tomando essa insulina, o local que ele está tomando, evitar de treinar nos locais onde ele vai aplicar essa insulina. Isso vai ser muito importante para você e ficar de olho nele. Ele vai ter esse efeito hipotensivo, vai ser causado e provavelmente ele deve diminuir a dose diária dele de glicemia. Diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, a gente consegue ter essa produção da insulina. Ela consegue funcionar normalmente, nosso corpo não estranha as células betas e não ataca elas. Só que lembra da chave fechadura? A gente, de tanto usar, e a maioria das vezes são pessoas que vão desenvolver diabetes tipo 2, são pessoas obesas, sedentárias. A gente tem um problema com a idade também, quanto mais velho a gente tiver, mais propenso a gente pode ter desenvolver a diabetes. Então, o que vai acontecer com o tempo? A gente vai produzir essa insulina, a gente vai ter a chave, só que aí vai ter um problema na fechadura. Então, ela não vai conseguir fazer todo o efeito cascata para que faça com que o GLUT4 vá lá para a célula, lá para a membrana celular, para pegar essa glicose. Então, no nosso efeito ali com ele, tende a ser um pouco mais tranquilo. Hoje, em torno de 90% dos diabéticos no Brasil são do diabetes tipo 2, então a maioria adquiriu isso. E aí pode ter até um fator hereditário. Você tem pais que já vieram desenvolver diabetes tipo 2, você tem essa possibilidade, é bom você ficar de olho. Então, a gente vai conseguir ajudar no quê? A gente vai dar uma sensibilidade maior a essa insulina, ela vai conseguir trabalhar melhor. Como existe a produção de insulina, toda a nossa questão hormonal do nosso corpo, com o exercício, vai conseguir vai estar naquele equilíbrio. Então, difícil, não impossível. O diabético tipo 2 ele vai ter uma crise de hipoglicemia no seu treino, que já é um certo alívio. Mas ele vai ter benefícios de efeitos de hipoglicemia com índices abaixo do que quando ele começou a treinar, na hora do treino, por volta de até 24 horas. Essa insulina vai estar com uma sensibilidade maior, o GLUT4 deve estar conseguindo fazer o trabalho mesmo sem a insulina. Então o exercício vai conseguir, principalmente para o diabético tipo 2, agir muito bem, muito tranquilo para isso. Mas também vamos ficar de olho na ação medicamentosa,
você tem que entender qual medicamento que ele está tomando, qual medicamento para baixar essa glicose dele, horários, isso tudo vai ser importante. Bom, a gente tem o costume de muito ver o diabético com problemas de hiperglicemia. E a gente não está errado de achar que isso seja um problema, não. Realmente causam vários problemas no nosso corpo e não é recomendável. E a gente, às vezes, deixa um pouco de lado um problema que pode ser, eu acho, na minha opinião, maior, que é a hipoglicemia. Lembrando, por exemplo, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central só funciona à base de glicose. Quando a gente tem uma baixa de glicose, a gente pode ter efeitos muito severos. E se isso não for controlado e for rotineiro, pode trazer danos para a gente. Então, evita que seu aluno tenha essa crise de hipoglicemia. Recomendando você avaliar a glicose dele antes de começar o treino. O que se pede? Pessoas adultas, diabéticos, não façam atividade com glicose abaixo de 100. Se for criança ou adolescente, evite que faça com uma glicose abaixo de 120. Isso pode causar um efeito, abaixar muito a glicose dele durante o treino. Vamos fazer com que saiba onde ele está aplicando essa insulina, porque se você estiver fazendo ali muita atividade, você vai aumentar essa sensibilidade da insulina e aí pode causar um efeito de hipoglicemia mais rápido nele. Que ele diminua, você tem que ter um contato muito grande com o seu aluno, ou aquele tripé, o aluno, o professor e o médico, para você entender, ver a dosagem, conseguir acertar as dosagens com o professor, com o médico dele, para fazer certinho da dosagem no dia que ele for treinar, a dosagem fora do treino, tem que ser uma coisa muito mais regrada para o diabético. Bom, a gente vai ter benefício tanto no diabético tipo 1 e no tipo 2 para fazer atividade. Mas qual tipo de treino que a gente tem que fazer com o diabético? Vamos começar com treinos mais moderados, mais leves. Não é recomendado, em hipótese nenhuma, para o diabético fazer uma atividade esporádica e intensa. Dá um exemplo clássico, aquele futebol de final de semana, que você joga uma vez por mês e vai estar ali jogando 2, 3 horas de atividade, pode ser muito arriscado para você. A atividade tem que ser de leve a moderada, frequência cardíaca de 50% a 80%. Você evitar de fazer todo dia, vamos fazer um treino 3 vezes por semana, eu acho que é mais indicado. Você está fazendo de 30 a 60 minutos um treino aeróbico. Treino com peso também 3 vezes na semana. Evitar uma carga muito excessiva também não vai trazer tanto benefício. Então, treino moderado vai ser um treino que melhor vai adequar para o seu aluno diabético. Fazer junto, treinozinho aeróbico, treino de musculação, treino de força, né? Musculação, pilates, um crossfit, que você vai trazer muito benefício para esse aluno. E é claro, ele vai se adaptar, ele vai estar se adaptando àquele treino, você vai aumentar a intensidade, porque ele já vai estar mais treinado. Você consegue ir aprimorando, né, esse treino. Tá bom? Espero que vocês gostem da dica. Deem um like, compartilhem, siga a gente. Grande abraço e até a próxima.